Mano, não faz sentido, velho. O apresentador de jornal com esse cabelo de funkeiro, velho. Não faz sentido. Enfim, é cada coisa que me designa pra fazer. Vai começar? Vai começar. Boa tarde. Hoje mais cedo, a seleção brasileira realizou um treinamento coletivo na Grande Acomari e o nosso correspondente Gabriel Grigoli estava lá e vai contar mais novidades pra gente. É isso mesmo, Giovanni. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Mackenzie Sports. Um dia muito tranquilo aqui na Grande Comari, tirando essa chuva que nos pegou desprevenido, tivemos até que vir aqui para dentro da academia para evitar que a gente se molhe. Um dia de treino leve para a seleção, onde os reservas fizeram um trabalho tático dentro de campo e os titulares foram para a academia fazer um fortalecimento muscular. Na entrevista coletiva, tivemos a presença do técnico Dunga e também do volante Juliano Pássaro. Juliano que comentou conosco de toda essa expectativa gerada em cima do trabalho da professora Márcia Detoni. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista realizada na tarde desta quarta-feira. Você ali atrás. Fazer o trabalho aí que a professora Márcia pediu e, se Deus quiser, voltar para casa com 7,5 pontos e ajudar todo o grupo. Obrigado. Ouvimos aí a mensagem do jogador Juliano Pássaro e é com ela que nós encerramos o jornal de hoje. Fique agora com o documentário sobre Orson Welles e boa tarde. Nas sombras mais escuras e nos lugares mais comuns. Estas são as histórias reais de pessoas inocentes e fatos inimagináveis. Órfão aos 15 anos, após a morte de seu pai, George Orson Welles começou a estudar pintura em 1931, a primeira arte com quem se envolveu. Adolescente, não via interesse nos estudos e em pouco tempo passou a atuar. Tal paixão o levou a criar sua própria companhia de teatro em 1937. Orson Welles foi um grande amigo meu. Nos conhecemos no mundo do cinema, quando ele me concedeu uma entrevista no set de filmagens do filme de Michael Nichols. Essa entrevista e várias outras foram usadas no livro Esse é Orson Welles, de 1992. Me lembro que no início dos anos 70, o Welles estava passando por alguns problemas financeiros, então resolvi acolhê-lo e moramos juntos por um período de 2 anos em Bel Air. Agora, sobre Cidadão Kane, sou suspeito a falar. É simplesmente um dos melhores filmes de todos os tempos. Foi uma inovação importantíssima para o cinema. Os ângulos de câmera que até então nunca tinham sido utilizados, a narrativa alinear e sua edição super sofisticada para a época marcaram esse título. Outro ponto marcante da obra foi o fato de Orson ser o diretor, co-roteirista, produtor e ator de Cidadão Kane. Era algo realmente para alguém à frente do seu próprio tempo. Foi com certeza o filme mais importante dirigido pelo grande Orson Welles. No ano passado, adquirimos os direitos de The Other Side of the Wind e tivemos acesso aos 1083 elementos do filme, incluindo o negativo e as gravações de som, que são uma parte de um tesouro enorme de material. O peso disso dá um total de 1,6 toneladas. 6 meses depois de iniciarmos a produção do filme, eu e mais 2 produtores resolvemos dar um passo além para levar o filme às telonas, que foi a criação de um financiamento coletivo. Conseguimos reunir o conteúdo que Orson havia levado para Paris, uma versão bruta de 42 minutos. Estamos usando esse material como referência. Uma parte está em processo de montagem. Welles se dedicou a este filme entre 1970 e 1976, mas teve que abandoná-lo. Foi o último trabalho dele, então nada mais justo do que tentarmos de tudo para continuar até a sua estreia. Até porque esse é o filme mais famoso jamais visto. O filme conta a história de um lendário diretor distante de Hollywood e que estava justamente preparando o seu filme de retorno.
Ele foi gravado num estilo documentário e é um filme por trás do filme. A história em si é bizarra. Welles acabava de retornar de uma década na Europa e decidiu fazer um filme inovador, seu filme de retorno, sobre um homem que está justamente realizando um filme para marcar a sua volta após 10 anos na Europa. Grandes diretores como J.J. Abrams e Wes Anderson contribuíram nesta missão. Há alguns pontos cruciais para entender a genialidade de Welles, a começar pelo seu início no teatro. Jovem prodígio e órfão desde criança, se apaixonou cedo pelo teatro e encontrou espaço na cena de Nova York graças ao programa governamental Federal Theatre Project, onde ele produziu Macbeth com um elenco completamente negro e The Crowd Will Rock. Pouco tempo depois, Welles se formou em 1937 na companhia Mercury de teatro, junto com John Husman. A sua primeira grande obra foi Julius Caesar, adaptada aos tempos modernos com uma alegoria sobre o fascismo. A paranoia radiofônica que ele criou em 1938 foi uma célebre produção que provocou histeria na sociedade americana. Foram 60 minutos que recriaram a chegada de marcianos a Nova Jersey e a destruição de bairros inteiros com raios mortíferos. Na realidade, se tratava de uma piada na véspera do Halloween, que deixou os ouvintes enlouquecidos. A brilhante travessura de A Guerra dos Mundos abriu as portas da meca do cinema e os estúdios RKO, uma das companhias clássicas da era dourada de Hollywood, assinaram seu primeiro contrato, e com um privilégio, controle artístico absoluto. Com apenas 26 anos, Orson Welles interpretaria, dirigiria, escreveria e produziria seu próximo projeto. Essa confiança se tornou o Cidadão Kane, um fracasso comercial que fez a empresa perder $150 mil, por isso nunca recuperou a confiança dos grandes estúdios. A estreia do artista em 1941 é considerada um dos melhores filmes da história, concorrendo a 9 prêmios do Oscar, incluindo melhor filme, melhor ator e melhor diretor, porém apenas ganhou como o melhor roteiro original. O último suspiro de Kane antes de morrer é uma sequência lendária que faz parte do cinema. Rosebud é a palavra escrita no trenó em que o protagonista brincava quando criança na neve, e a cena, que continua a ser um grande mistério para muitos, ilustra a infância perdida do personagem milionário. Shakespeare foi sua grande paixão. Macbeth foi rodado em menos de um mês em 1948 dentro de um estúdio, enquanto a filmagem de Otelo durou de 49 a 1952, por problemas de financiamento que o obrigaram a aceitar diferentes trabalhos para reunir o dinheiro necessário para finalizar o projeto. Apesar de várias críticas, conquistou a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Faustfall, O Toque da Meia-Noite, foi rodado em 1965 na Espanha, com um orçamento ínfimo que o obrigou a fazer uma só tomada de cada cena. Welles se casou 3 vezes e teve um filho com cada mulher. Sua primeira esposa foi Virginia Nicholson, de 1934 até 1940. 3 anos mais tarde, se casou com a diva Rita Hayworth. Eles se divorciaram em 1948. Filmaram juntos A Dama de Xangai, em 47. Em 1955, se casou com Paula Mori, uma união que durou até a sua morte, apesar de não ter o impedido de manter um relacionamento de 19 anos com a atriz croata Oja Kodar. Possivelmente, uma das cenas mais analisadas e estudadas de sua filmografia é o plano-sequência de mais de 3 minutos que abre o filme A Marca da Maldade. Sem dúvida, foi um dos exemplos de virtuosismo e de sincronização de Welles com a câmera, com mudanças constantes de enquadramento, trocando planos e jogando com a amplitude do espaço. Ele era fã incondicional da Espanha, especialmente da região de Andaluzia e de Touradas, e hoje suas cinzas repousam em Ronda, em Málaga, no sítio de propriedade do ex-matador de touros Antônio Ordenhas, depositados ali pelo expresso desejo do cineasta em seu testamento.
John Huston apresentou o Oscar honorário a Welles em 1971, que não esteve presente na cerimônia, mas o aceitou com um vídeo onde disse: "É mais divertido olhar adiante do que para o passado. 30 anos de carreira dão para muito, mas não posso esquecer que passei esse tempo sozinho." Em 1975, recebeu a homenagem do Instituto do Cinema Americano e voltou a emocionar. "Esta honra só posso aceitar em nome de todos os inconformistas. Podem ser livres, mas não se consideram únicos nem se veem como os melhores." Orson Welles era uma pessoa muito inteligente. Ele conseguiu transformar uma simples radionovela de 1 hora em um momento memorável no rádio mundial. As pessoas começaram a surtar em Nova Jersey e Nova York. Houve muito caos, pessoas corriam, milhares de carros tentavam evacuar a cidade, a Cruz Vermelha foi acionada e diversos boletins de ocorrência registrados. O pânico foi instaurado devido principalmente ao fato de as pessoas terem começado a ouvir a transmissão depois que ele havia começado, não ouvindo a introdução da história e a apresentação da peça, dando a impressão que tudo era real. Foi a partir deste momento que o impacto causado pela rádio foi realmente percebido e mostrou o tamanho de seu poder sobre a população. Com certeza, esse é um dos dias que quem vivenciou jamais irá se esquecer. Orson Welles foi um grande nome do cinema mundial e não poderá ser esquecido jamais. Porém, existe uma história muito intrigante para todos que o conheceram. Uma vez ele foi para o Brasil para conhecer a cultura do país e gravaram um documentário chamado It's All True, É Tudo Verdade, que falava sobre um grupo de jangadeiros que resolveram sair do Nordeste do Brasil em direção ao Rio de Janeiro, capital do país na época, para conseguir uma audiência com então o presidente Getúlio Vargas. A obra contaria com vários atores brasileiros, mesmo sendo uma produção americana. Porém, essa obra nunca foi concluída, devido a inúmeros contratempos, como a morte de um dos atores. As cópias de It's All True ficaram muito tempo perdidas, se deteriorando nos arquivos da Paramount. O editor americano Richard Wilson, que trabalhou com Welles, até tentou montar o filme, ou o que sobrou dele, e conseguiu criar uma versão, mas morreu em 1991, sem poder assisti-la. 2 anos depois, a cópia foi lançada, mas percorreu o circuito alternativo americano sem chamar atenção, e como resultado, se perdeu novamente. Depois de sua vinda ao Brasil e o fracasso em fazer o filme, Welles perdeu muita influência no mundo do cinema. Até fez filmes mais memoráveis como A Marca da Maldade, por exemplo, mas sempre sofrendo com montadores inescrupulosos e tendências do mercado. Meu nome é Peri Ribeiro, eu sou o filho mais velho de um dos maiores compositores desse país, do Brasil, chamado Erivelto Martins. Erivelto Martins foi assistente do Orson Welles quando o Orson Welles veio ao Brasil. Ajudou muito. E eu participei, inclusive, do próprio filme do Orson Welles. Continuamos trabalhando, ele e o Erivelto Martins. Porque ele tinha as ideias, não havia script, não tinha nada escrito. Orson Welles não escrevia. Ele tinha a ideia e passava. Mas ele fez o que qualquer outro homem não faria pelo Brasil. Mostrar um Brasil real como realmente ele era. Não só do Brasil, Peri, como da humanidade inteira, através daquela mistura de raças que ele via no Brasil. Exatamente, e a música era o grande veículo para que isso tudo acontecesse. A música, o crioulo, os passos, a rua, o carnaval, essa coisa do suor brasileiro. Jigaboos jumping up and down, you know? Neste primeiro dia do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, e como é tradicional, os atrasadinhos deram com a cara no portão. Foi muito triste, né? Porque a gente faz muita correria e organiza tudo antes, chega aqui na hora e fecha o portão.